Certa vez, durante as férias de inverno, empacotamos e partimos para minha cidade natal, uma pequena ilha no oeste da Ásia não muito conhecida. Lá, conheci meu tio. Na verdade, esta é a história dele, não a minha. Ele esteve no mar desde os 18 anos, tinha 35 anos quando me contou isso pela primeira vez. Ele viu muitas coisas lá fora, e por favor, tenha em mente que estas são suas palavras traduzidas para o inglês. A história é contada do ponto de vista dele. O inverno pode ser a pior época para estar no mar, mesmo que aqui seja muito mais quente do que em outros lugares. Ainda assim, fica bem ruim, especialmente para pescadores de primeira viagem. Mas a pior parte é a temporada de lulas, e o convés cheira terrivelmente, não importa o quanto você limpe. Ao contrário dos navios chineses, só ficamos no mar por 45 dias, mas isso não melhora as coisas. Nossa posição muda cada vez que você se inscreve na empresa de pesca. Mas se você é novo, provavelmente vai trabalhar como cozinheiro ou apenas cortar lulas. Independentemente disso, sempre há uma regra não solicitada: se você vir algo, não diga nada. Isso vale para qualquer coisa fora do comum, porque diz a lenda que há coisas no mar que adoram ser comentadas. Claro, quando eu era novo, eu não sabia disso, mas gostaria de saber. Além do cheiro forte no convés, como sempre, quando você sente saudades de casa como novato, avistar terra te faz sentir melhor. Pelo menos era o meu caso. Foi perto do pôr do sol naquele dia, se me lembro bem, mas já estava bem escuro. O convés sempre me fazia franzir a testa por causa do cheiro. O sol tinha desaparecido completamente e estava um pouco nublado. Eu estava meio frustrado com tudo, para ser honesto. Eu só queria ganhar um pouco de dinheiro. No começo, pensei que seria fácil, apenas cozinhar algo e cortar umas lulas. Não pode ser tão difícil, era o que eu sempre dizia para mim mesmo antes de me inscrever. Mas lá estava eu. Só consegui suspirar e me afastar para evitar vomitar por causa do cheiro. Então ouvi algo. Parei por um segundo, sem ter certeza do que tinha ouvido realmente. Era como uma espécie de batida, o tipo de batida que você ouve quando alguém está com pressa. Eu ignorei como se fosse um colega batendo na porta, mesmo sabendo que bater em portas de metal soava muito diferente. Claramente, soava como batidas rápidas em madeira. As batidas me deixaram um pouco preocupado porque cada vez que eu via, eram 5 batidas distintas, e quando terminavam, eu achava que tinha acabado, apenas para começar novamente, com a última sendo sempre a mais forte. Naquela época, eu estava curioso para ver o que causava esse estranho barulho. Eu temia que pudesse ser um problema com o navio, mas eu não estava familiarizado com o mecanismo e a estrutura dele. Fui cuidadoso para não me aproximar demais do corrimão, apenas por precaução. Me aproximei lentamente, tentando olhar por cima da borda com cuidado. Foi então que vi algo no meu campo de visão periférica. Não parecia exatamente um peixe, mas tinha algo de peixe ao mesmo tempo, se é que faz sentido. Não tinha escamas, mas de alguma forma parecia refletir a luz. Era visível na água levemente iluminada. Era de um tom prateado distinto e tinha cerca de 2,4 metros de comprimento. Pensei que poderia ser um peixe grande de algum tipo, talvez um tubarão, mas eu estava errado quando vi o que deveria ser sua cabeça. Sua cabeça era como a de uma raposa, sem pelos, e seus membros, não eram tentáculos ou algo assim, eram membros humanos, 4 deles. A coisa exalava um cheiro de ferro enferrujado, algo pior do que o cheiro do convés em si, e eu queria vomitar novamente. Dessa vez, não consegui me segurar. Segurei firme no corrimão de ferro o mais forte que pude e deixei tudo sair. O esforço fez as paredes do meu estômago queimarem. Então ouvi um zumbido no ouvido. Não me lembro do que aconteceu depois disso, mas lembro-me que a coisa tinha sumido. Eu olhei agora. Não estava ciente das regras não ditas desses navios, então, assim que vi outro colega, soube que tinha que puxá-lo de lado e dizer algo.
Ele era um homem velho e tinha muitos anos de experiência no mar. Vou chamá-lo de Ivan. Ivan era geralmente o capitão durante a temporada de pesca de lulas, mas recentemente havia sofrido uma lesão na cabeça e não podia mais fazer isso. Ainda assim, ele insistiu em acompanhar o navio nesta temporada também, e a empresa de pesca o conhecia bem e, por respeito, atendeu ao seu pedido. Ei cara, acho que vi algo, eu disse. Ele deve ter visto o quão pálido eu parecia. Ele parecia ainda mais preocupado. O que aconteceu? Você parece que vai molhar seus lençóis esta noite. Ivan era do tipo que sempre brincava, mesmo nos momentos mais sérios, mesmo que suas piadas não fossem engraçadas. Bem, eu vi algo na água, era prateado e era enorme, pelo menos 2,4 metros. Eu lhe disse e ele parou de rir. Vi a expressão de Ivan endurecer. Ele não estava mais sorrindo, não revelando mais seus poucos dentes ausentes. Ele parecia sério. Provavelmente é porque você é novo. Jovens tendem a imaginar coisas pela primeira vez. Apenas reze e durma esta noite. Mas antes disso, encontre alguém disposto a assumir o dever de cozinhar no seu lugar. Eu não estava imaginando coisas, Ivan, e já rezei. Tenho certeza de que vi algo na água, algo que não era normal. Eu tentei defender minhas afirmações contra Ivan. Por algum motivo, eu me sentia irritado. Meu estômago estava doendo e roncando agora que estava vazio, o que me deixava ainda mais irritado. Escute, não estou dizendo que você está mentindo. É só que você parece cansado pra caramba. O tom geralmente amigável de Ivan tomou um tom mais sério. Então sua expressão pareceu como se estivesse me repreendendo. Naquela noite, não me sentia o mesmo. Tudo o que eu conseguia pensar era naquela estranha coisa prateada na água, não importa o quanto eu me virasse na cama. Simplesmente não funcionava. Eu continuava pensando nisso uma e outra vez, e estava irritado com Ivan, uma sensação de traição, embora Ivan não tivesse feito nada de errado. Naquele navio, não tínhamos camas de verdade, apenas um par de lençóis sob nossas malas, um lençol sobre nós e um travesseiro velho cada um. Cada quarto tinha de 6 a 8 pessoas. Para meu azar, a maioria delas estava de plantão naquela noite e havia voltado cheirando a lulas, que basicamente é um cheiro de urina. O sentimento de mal-estar combinado com o cheiro no quarto me fez levantar dos lençóis finalmente e caminhar em direção à porta, tomando cuidado para não pisar nos braços ou pernas de alguém por acidente e acordá-los. Consegui chegar ao convés com sucesso. Lá encontrei Ivan de pé junto ao corrimão do navio, murmurando algo que não consegui ouvir. Não me aproximei muito dele, mas ele parou e me olhou. Ele continuou murmurando enquanto o fazia. Agora eu conseguia ouvir melhor, era alguma espécie de oração, eu acho. Ivan parecia bastante cansado, seus olhos estavam vermelhos, como se não tivesse dormido por dias. Eu verifiquei a água por conta própria, em busca da estranha coisa que vi antes, como se estivesse ansioso ou desejando vê-la novamente. Você está procurando por ela? Ivan parou de rezar e olhou para mim, mas seus olhos pareciam inexplicáveis, como se estivesse olhando para algo atrás de mim, não diretamente para mim. Senti como se estivesse sonhando. Os olhos vermelhos de Ivan me acordaram. Não disse nada. Lembro-me de me sentir um pouco envergonhado, na verdade. Corri rapidamente de volta para o quarto cheirando a lula. Algo não parecia certo. Era como se todos soubessem de algo e me mantivessem no escuro. Felizmente, era o final da temporada de lulas, então eu não precisaria passar muito tempo com Ivan no mesmo navio. Mesmo durante o dever de cozinhar, ou qualquer outro dever, eu o evitaria o máximo possível. Pensei que não falaria mais com Ivan, pelo menos até voltarmos à terra firme. Mas quando voltamos, estava tão cansado que nem pude fazer isso. Tentei não pensar no incidente por uma semana ou mais. No entanto, o dia em que voltei a lembrar foi o dia em que minha mãe me sacudiu acordado e disse que o velho Ivan tinha morrido de um ataque cardíaco. Nossa ilha não é muito grande, não tem muitas cidades.
Era natural as pessoas se conhecerem muito bem. O velho Ivan foi a primeira pessoa a me apresentar a empresa de pesca, dizendo que era a melhor maneira de começar a ganhar dinheiro, mas agora ele estava morto antes de poder me ensinar muito sobre o mar. Às vezes, penso na coisa que vi de volta ao mar, mas não foi a última vez que a vi. Às vezes, ainda preciso de dinheiro aqui e ali e me inscrevo na mesma empresa. E de vez em quando, vejo aquela coisa na água novamente. Mesmo que você veja coisas inexplicáveis, é importante agir como se nunca tivesse visto nada e continuar com seus deveres. Finalmente, então, eu aprendi a regra falada do navio: se você ver algo, não diga nada. Meu pai e eu nunca vimos as coisas da mesma forma. Sempre discutíamos por coisas pequenas, o que acabava afetando nossa relação. Eventualmente, nossa mãe nos obrigou a socializar. Organizamos uma viagem de acampamento de 3 dias para uma bela floresta com muitas montanhas e lagos para pescaria. Temos algumas coisas em comum, e uma delas é a pesca. Tínhamos certeza de que esses lagos escondiam peixes grandes. Nos despedimos da nossa família e partimos para o acampamento. Demoramos cerca de 5 horas para chegar lá, mas quando finalmente chegamos, ficamos maravilhados com a paisagem. Parecia que o lugar nunca tinha sido tocado por pessoas. Havia flores bonitas por todos os lados e montanhas como nos cartões postais. Logo caminhamos até o lago e começamos a pescar. Capturamos um grande e velho robalo e planejamos comê-lo no almoço quando voltássemos. Montamos acampamento em um claro, levantamos a barraca, acendemos uma fogueira e estacionamos nosso caminhão a cerca de 6 metros de distância. Começamos a preparar o jantar, o robalo, e notamos que a floresta na época estava completamente silenciosa. Pensamos que era por nossa causa, então ignoramos e continuamos. Quando o jantar ficou pronto, nos lançamos sobre ele. Estávamos muito cansados e famintos de toda aquela pescaria algumas horas antes. O jantar estava delicioso. Depois, conversamos por um tempo. Meu pai até me contou algumas histórias de sua infância. Foi divertido. Logo ficamos sonolentos e fomos para nossa barraca. Em cerca de 5 minutos, ambos estávamos dormindo. Na manhã seguinte, partimos para um lugar específico na floresta que tinha muitos veados. Ficamos maravilhados ao ver pelo menos 5 veados no local. Acabamos abatendo 2 deles e planejamos comê-los naquela noite. Depois de um longo dia de caça, voltamos para o acampamento. Desta vez, a floresta estava bastante barulhenta em comparação com a noite anterior. Novamente, ignoramos, cozinhando e comendo nossos veados. Mais uma vez, deliciosos. Eventualmente, estávamos de volta à nossa barraca, dormindo. Por volta da meia-noite, acordei com o som de passos a alguns metros da minha barraca. Olhei e vi que meu pai também estava acordado. Estávamos ambos sonolentos. Pegamos nossas armas para tentar assustar ou matar a coisa que havia invadido nosso acampamento. Logo encontramos de onde vinham os ruídos e começamos a rastejar para fora da barraca naquela direção. Iluminamos o local com lanternas. Não vimos nada a princípio, mas então nossos olhos começaram a distinguir uma massa de pelos, e então ela começou a se mover. Apontamos nossas armas e disparamos. O som dos tiros quase me ensurdeceu. De repente, a criatura virou-se, revelando-se. Fiquei surpreso. Não estava morta. Tinha pelos faltando em alguns lugares e parecia bastante musculosa, até demais para ser um lobo típico. Seus olhos tinham um tom vermelho e amarelo. Então ela ficou de pé em 2 pernas e uivou para nós. O som era tão antinatural e errado. Depois correu na nossa direção. Meu pai, sem aviso prévio, me levantou do chão e correu em direção ao caminhão. Simplesmente entramos, e graças a Deus, meu pai tinha as chaves no bolso.
Nos atiramos no caminhão e meu pai acelerou. Podíamos ver a silhueta da criatura nos perseguindo, ela até jogou uma grande pedra na cabine. Aceleramos até ver um hotel e só então paramos finalmente. Corremos para dentro, pagamos rapidamente por um quarto e nos instalamos. Demorou muito para ambos dormirmos. Na manhã seguinte, voltamos ao acampamento. Encontramos todas as nossas coisas em grande parte destruídas, mas por sorte as coisas importantes não foram tocadas. Empacotamos e saímos rapidamente. Quando voltamos para casa, simplesmente dissemos que nossa viagem não correu como planejado. Nunca falamos realmente sobre aquela noite desde então. No entanto, meu pai e eu não brigamos tanto depois disso. Não compartilhamos essa história com mais ninguém até agora. O que encontramos naquela noite foi tudo, menos normal. Algumas coisas parecem um sonho, mas acabam sendo muito reais e muito aterrorizantes. Esta história aconteceu por volta de 2021, no verão. Eu moro no nordeste da Pensilvânia, cerca de 1h30 de carro de Narrowsburg, Nova York. Era um domingo normal e eu tinha um dia de folga. Tinha sido um dia escaldante, em algum lugar na casa dos 90 graus Fahrenheit, daqueles em que a energia é sugada para fora do seu corpo e a única ambição que você tem para o dia é ficar perto do ar-condicionado. Os peixes não são diferentes. Dica profissional: se estiver quente, pegajoso e desconfortável para você, nem se preocupe em pegar uma vara de pesca de verdade. Os peixes se sentem da mesma forma, ficam muito lentos e geralmente se escondem nas águas mais frias e profundas. Decidi esperar e levar o caiaque para fora depois do jantar. O sol começava a declinar lentamente e as sombras estavam ficando mais longas a cada segundo. A noite trouxe consigo o ar fresco e parecia que seria uma ótima noite de pesca, ou pelo menos eu pensava. Porque os peixes esqueceram de confirmar presença na festa. Arremesso após arremesso não resultava em nenhuma mordida e eu estava quase pronto para voltar para casa quando a luz do sol mergulhou abaixo do dossel. Virei o caiaque em direção ao local de lançamento do barco e comecei a remar. Foi então que vi movimento do canto do meu olho. Não é incomum ver tartarugas grandes emergindo para respirar ao seu lado, mas essa forma era estranha, porém não desconhecida. Cerca de 30 metros do meu barco, vi a forma escura de algo longo e esguio, bastante grande, deslizando pela superfície. Atrás dele, havia um rastro em forma de S de ondas, enquanto ele remava preguiçosamente na mesma direção que eu estava indo. Estava escurecendo, então não consegui ver claramente. Então, percebi onde tinha visto isso antes. Inúmeros documentários inundaram minha mente, onde eu tinha visto jacarés nadando, e era isso que eu estava vendo. Mas este aqui era quase do tamanho do meu caiaque de 10 pés. Vocês podem acreditar que eu acelerei ao máximo e fiz o meu melhor para correr como o bongo do Scooby-Doo. Tenho quase certeza de que o caiaque nem estava tocando a água, eu estava indo tão rápido. O que ele estava fazendo aqui tão longe de sua área de origem? Será que alguém abandonou um animal de estimação ilegal? E por que ele estava me seguindo? Perguntas sem respostas. Cheguei em casa e contei para minha ex-esposa, que não ficou feliz e me proibiu de pescar lá. Liguei para meu amigo do departamento de pesca e ele me disse que eles realmente tinham retirado um jacaré daquele lago 2 verões antes. Aquele media 1,80 metros, e eles até retiraram um de 1,20 metros de um lago vizinho. Estava fora do lugar, mas não era inédito. Tenho certeza de que alguns de vocês em áreas onde crocodilianos são comuns estão rindo de mim, e isso é justo. Mas meu medo era como experimentar uma boa nevasca de 7,5 centímetros enquanto você está dirigindo. Pode ser perigoso e não é tão fora de lugar assim.
Uma vez, na Flórida, um amigo e eu decidimos ir pescar numa tarde da noite em um riacho próximo. Estava nos bosques atrás do nosso bairro. Era cerca de 1 hora antes do anoitecer e esses bosques tinham uma história conhecida de adoração ao diabo e assassinato, mas crescemos correndo por esses bosques e caçando neles. Os conhecíamos como a palma da nossa mão, e a pesca estava realmente boa. Acabamos ficando lá por cerca de 2 horas antes de voltar para casa. No caminho de volta para casa, estávamos com 14 anos e era uma caminhada de 30 minutos. Do nada, começamos a ouvir esse som estrondoso nas árvores. Olhamos para cima e juro para você que vimos uma forma negra e humanoide balançando em nossa direção. Entramos em pânico e começamos a correr, armados apenas com varas de pesca e facões. Enquanto corríamos, a criatura nas árvores começou a emitir um rugido ou grito, parecia como porcos sendo abatidos e mulheres gritando. Nunca esquecerei aquele som arrepiante. Corremos por nossas vidas. Cerca de 3/4 do caminho para casa, havia um pequeno campo aberto de grama alta, que estava alto o suficiente para cobrir nossas cinturas. A criatura atingiu o chão de cerca de 4,5 metros de altura e começou a nos perseguir a pé. Mas, conforme se aproximava de nós no campo, ela parecia desaparecer. Podíamos ver a grama alta se partindo como se algo estivesse ali, mas nada era visível. Continuamos correndo e finalmente chegamos a um buraco em uma cerca de tela de corrente de 3 metros de altura, que era apenas grande o suficiente para passarmos rastejando. Alguém antes de nós deve ter cortado para ter acesso àqueles bosques. Passamos um de cada vez por ela e então nos levantamos para correr quando aquela coisa atingiu a cerca atrás de nós, derrubando aquela seção. Então, o barulho e tudo parou. Não olhamos para trás, apenas continuamos correndo. Chegamos em casa e contamos aos meus pais sobre isso, mas eles não acreditaram em nós. Na noite seguinte, toda a vizinhança estava do lado de fora à meia-noite, ouvindo um rugido ou grito arrepiante, o mesmo tipo que tínhamos ouvido antes. Isso durou cerca de 1 hora. No dia seguinte, levamos os adultos ao local onde aconteceu. Sem sabermos, no caminho para o nosso ponto de pesca habitual, alguém tinha desenhado pentagramas em 6 árvores, cada um em um ponto de um pentagrama maior no chão, e tínhamos passado inconscientemente por ele no caminho para pescar pela primeira vez, sem perceber. Depois disso, aqueles bosques ficaram muito piores. Hoje em dia, naquele bairro, apenas uma casa única está habitada, e ninguém realmente fica nela por mais de 1 semana. Dizem que é assombrada e perigosa. No verão passado, minha família e eu decidimos que ir acampar ajudaria a família, já que meu pai trabalhava sozinho e não conseguia passar muito tempo comigo e meus irmãos. Então, fomos acampar no Tennessee. Era um bom dia de outono. Alugamos um antigo local de acampamento ao lado de um rio onde havia alguns barcos a pedal ancorados em um pequeno cais. A pesca era o passatempo favorito do meu pai, então esse lugar era importante para ele. Por outro lado, meus irmãos odiavam o ar livre, eles sempre estavam nos seus celulares e tablets. Mas eu adorava explorar a floresta. Gostava de desenhar os animais que ficavam parados o suficiente para eu esboçar e depois os pintava quando voltava para casa. A família se instalou em algumas barracas. Meu irmão mais novo dormiria com meu irmão, e minha mãe e meu pai tinham sua própria barraca. Eu também tinha a minha, já que tinha 17 anos na época e trabalhava, então podia pagar a minha própria. Naquela noite, dormimos nas barracas e acordamos cedo de manhã. Meu pai foi pescar, enquanto minha mãe e eu fomos fazer uma trilha. Meus irmãos também foram, mas escolheram uma trilha diferente. Então, era só eu e minha mãe. Caminhamos cerca de 1 milha e paramos para almoçar, apenas 2 sanduíches. Terminamos em cerca de 12 minutos e continuamos a caminhada.
Os pássaros cantavam e os insetos zumbiam, mas em certo ponto a floresta ficou escura e silenciosa, mesmo sendo muito cedo pela manhã. Minha mãe ergueu uma sobrancelha e disse que seu celular estava morto. Não nos surpreendeu muito, pois ela sempre esquecia de carregá-lo. Verifiquei o meu e ele também estava morto. Está bem então, pensei, isso é estranho, mas continuamos pela trilha. Sentíamos algo estranho, como se estivéssemos sendo observados ou seguidos. Minha mãe estava assustada e queria voltar para o acampamento, mas eu a convenci de que provavelmente era apenas uma tempestade chegando. Caminhamos por mais 2 horas até chegarmos ao nosso destino, uma antiga e bela cachoeira. Mesmo estando escuro, era uma visão impressionante. Ao chegarmos, vimos alguns servos bebendo do rio onde a cachoeira desaguava. Isso nos alegrava um pouco, até começar a esfriar e termos que ir embora. Voltamos pelo mesmo caminho. Minha mãe parou cerca de 2 horas depois de voltarmos à trilha. Você ouviu isso? Ela perguntou. Não, respondi. Pareceu um cachorro, disse ela. Ficamos preocupadas. Minha mãe e eu amávamos animais e não queríamos deixar o cachorro sozinho lá fora. Começamos a chamá-lo, Zaki, cachorrinho, minha mãe gritava, e eu também. Procuramos ao redor, mas tudo o que encontramos foi uma coleira no chão. Aqui, garoto, gritei. De repente, um grande cachorro veio correndo de dentro do arbusto. Fiquei assustado e tropecei para trás, rezando para não tê-lo assustado a ponto de ele querer nos machucar. Mas ele apenas se sentou ali, olhando para nós. Minha mãe se aproximou e estendeu a mão para o cachorro, que começou a abanar o rabo. Ela olhou para a coleira rasgada e perguntou: é seu, garoto? O cachorro parecia doente e magro, então fizemos o que qualquer pessoa sensata faria: o levamos de volta conosco e ele ficou conosco pelo resto da nossa estadia. Meu pai até deixou a gente ficar com ele. Levamos o cachorro ao veterinário, que disse que ele era uma mistura de dog alemão com husky, devido ao seu tamanho grande. Ela também disse que, apesar de muito magro, ele estava saudável, sem parasitas, o que nos deixou felizes. Levamos ele para casa e tudo estava bem nos primeiros dias, mas eu percebi que ele estava ficando muito apegado a mim. O pobre cachorro me seguia como um filhote perdido. Bem, acho que o adotamos afinal. Mas logo o cachorro começou a rosnar para as pessoas, ficando agressivo e protetor comigo. Ficou tão ruim que tivemos que colocá-lo em um programa de treinamento. Logo ele melhorou, mas ainda era muito protetor comigo. Sinceramente, não me importava e isso me fazia sentir segura. No entanto, odiava deixá-lo quando ia para a escola. Minha mãe dizia que ele ficava territorial com meu quarto e não deixava ninguém entrar. Além disso, ele não saía de lá. O que achei estranho é que ele nunca saía do meu lado. Depois de 4 meses, ele ainda não comia direito e nem ia ao banheiro sozinho. Ele apenas ficava me olhando muito, como se tentasse se comunicar comigo. Ele passou por muita coisa, doía na minha alma. Eu o amava, sim, mas era triste. Uma noite, houve um arrombamento. Eu estava em casa sozinha e meus pais estavam ocupados com algumas coisas na minha escola. Eu estava no ensino médio, então precisei ficar em casa. Oh Deus, foi naquela noite que descobri o que eu o chamaria. Ele mostrou seu verdadeiro eu. Seus olhos tinham um olhar profundo e assassino, protegendo-me como um pastor alemão protegeria seu dono. O homem que invadiu teve que ir para o hospital. Descobrimos mais tarde que ele era um pai solteiro, trabalhando em 2 empregos para cuidar de 4 filhos sozinho. Por isso, não chamamos a polícia. Mas Killer teria matado o homem se eu não tivesse dito para ele soltar. Quando ele o fez, juro que os olhos do cachorro pareciam quase vermelhos. Eu poderia jurar que, se ele não fosse meu cachorro, seria algo completamente diferente. Mas sei que ele me ama, mesmo que eu pense que ele seja algum tipo de cão do inferno. Pelo menos ele escolheu me proteger.